Para que possamos, quanto tempo demorou para baixar ao mais baixo nível possível? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à análise do ministério anti-adventista chamado Para que Possamos, que é liderado por um rapaz chamado Rodrigo, tá bom? Esse ministério surgiu há algum tempo atrás com uma proposta bem interessante. Fazer materiais, assim, especialmente com foco na história do Adventismo, muito bem produzidos do ponto de vista técnico, de marketing, design, etc. E a gente inclusive fez um primeiro vídeo já no canal a esse respeito, falando que a gente não ia deixar eles ficar falando sozinho, tal, etc. E aí eles anunciaram aí o início de uma nova temporada lá no trabalho deles, que deixaria de focar em o movimento millerita, aquela coisa toda, e aí agora iriam começar a falar a respeito de Ellen White. Eu confesso para vocês que quando eles lançaram aí o primeiro material deles a respeito de Ellen White, eu até baixei um pouco a guarda, assim, que eu achei que foi um material bem tranquilo, bem de boa, sem nada absurdo, assim, em termos de críticas, etc e tal. Então deixei um pouco para lá o movimento. E aí, esses últimos dias, eles estão lançando um monte de conteúdos, assim, menores, né, videozinhos curtos, tal, etc., já assim com conteúdo bastante questionável assim, sobre vários pontos de vista, mas aí para mim, não sei se foi hoje ou quando foi que eles lançaram aí uma postagem que para mim já faz com que eu entenda esse movimento desse ministério já chegando no mais baixo nível possível, tá? E eu vou falar para vocês aí, vou mostrar para vocês do que eu tô falando, mas não sem antes bater um papo bem sério com vocês aqui, ainda que curto, a respeito do apoio de vocês aqui no canal. Aqueles que me acompanham sabem que a gente de vez em quando pede ajudas e ofertas, especialmente nesse contexto onde eu estou desempregado recentemente e tudo mais. E assim, galera, no mês de fevereiro a gente teve no máximo aí 15 pessoas que ajudaram. A imensa maioria com valores bem baixos, como é normal também, isso não é uma reclamação a esse respeito. Uma pessoa só ajudou com um pouco mais do que R$300. E basicamente nesse mês aqui, eu, sei lá, não arrecadei aqui no nosso trabalho, sei lá, não deu R$500, beleza? E assim, galera, tipo, isso é uma coisa assim que me preocupa um pouco, porque apesar de vocês não terem nenhuma obrigação de me ajudar, eu também não tenho nenhuma obrigação de fazer o que eu faço. E já gostaria de deixar claro para vocês assim que se as coisas continuarem desse jeito, nesse aspecto, eu vou diminuir bastante o conteúdo de coisas que eu produzo no canal até, de fato, parar com o canal e tudo mais, beleza? Ninguém leve isso por mal, por favor. Isso também não vai acontecer da noite para o dia, tá? Eu penso assim que eu vou me esforçar um pouco aqui nesse canal ainda, provavelmente até o final desse ano, talvez adentrando um pouco no ano que vem, mas se nesse período, até o final desse ano, começo do ano que vem, a postura não mudar um pouco, etc e tal, e eu realmente não conseguir contar com a ajuda um pouco mais substancial dos amigos e dos irmãos, aí realmente eu vou parar com o canal, vou parar de criar os conteúdos, inclusive vou excluir o canal e etc. Tudo bem? Não levem isso a mal, por favor, tudo bem? Acho que eu já servi bastante aqui por bastante anos, acho que esse canal tem muito conteúdo, teve muita gente aí que já se edificou com esse canal, etc. Então, inclusive, você que não quer perder os conteúdos que estão presentes nesse canal, você baixe os vídeos aí, guarde no seu arquivo pessoal de vídeos aí, compre aí um HD externo, pode baixar todos os vídeos, ou os vídeos que você quiser não perder, etc e tal, para você estudar e consultar no futuro. Mas talvez isso aconteça, beleza? Talvez eu pare com esse ministério e exclua o canal. E alguém pode perguntar, mas por que excluir o canal? Para não ter a tentação de voltar, tudo bem? E por favor, irmãos, não me levem a mal nesse sentido. A gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso no futuro, até essa decisão ser realmente finalizada, caso isso aconteça. Mas se você não quer que isso seja feito, que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda. Pode ser ajuda de 10 centavos, 50 centavos, R$1, o quanto for. Mas eu realmente preciso que vocês se envolvam comigo, porque senão eu vou largar isso aqui, vou ganhar dinheiro e que se exploda.
tudo bem? Até porque ficar fazendo conteúdo para ter que analisar coisa do tipo que eu vou analisar hoje, pra mim, apesar de ter um lado um pouco divertido, eu confesso pra vocês que eu gosto um pouco da treta teológica, etc e tal, pra mim começa a perder um pouco o sentido, porque é um tipo de coisa assim, do mais baixo nível, tudo bem? Então se você quer ajudar o canal do Ezequiel para que ele continue a existir e tudo mais, fica aí o Pix, né? ezecassalte@hotmail.com. Isso, por favor, também não quer dizer que você seja obrigado a me ajudar, nem ser generoso, nem enviar valores altos, nem nada do tipo. Inclusive, esse apelo é em especial para quem nunca me ajudou com nenhum centavo. Eu tenho muito melindre, assim, com as pessoas pensarem que você já me ajudou, agora você tem a obrigação de me ajudar e não sei o que, etc. Não é assim. Só que, realmente, eu não vou levar isso aqui muito adiante se as coisas não mudarem um pouco nesse sentido. Claro, não estou culpando vocês. Eu tenho falado sobre esse assunto há pouco tempo, não tenho enfatizado muito também o lado da necessidade, etc e tal. Eu posso mostrar para vocês as minhas contas bancárias, não tem R$ 100 lá dentro, tá? Etc e tal. E obviamente que você não tem nenhuma obrigação de me dar dinheiro. Mas ao mesmo tempo isso aqui é um trabalho, é um ministério, é um chamado, e eu estou pedindo ajuda de quem quiser e puder ajudar. Beleza? Quem não quiser, quem não puder, quem discordar do Ezequiel, da postura do Ezequiel, e tiver algum tipo de suspeita, assim, que o Ezequiel não faz um trabalho de Deus, etc. Então, não me ajudem, pelo amor de Deus, tá bom? Isso aqui é feito para quem entende o que eu faço, gosta do que eu faço e quer que eu continue fazendo. Aos demais, assistam um vídeo de boa aí, sem preocupar-se com essas questões, tá bom? Então beleza, galera. Então assim, eu vou sair aqui desse ambiente e vou mostrar pra vocês do que eu tô falando sobre o canal Puta que Pariu, para que possamos. Vamos lá. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos nós na aba Comunidade do canal para que possamos, e eu preciso conversar com vocês aí a respeito desse último conteúdo que aí foi postado, há mais ou menos aí 22 horas atrás, há quase um dia atrás, e que pra mim, assim, isso aí já chegou no mais baixo nível possível, beleza? Não tá entendendo do que eu tô falando? Vamos ler a postagem e vamos comentar. Aí o Ministério Para Que Possamos escreve o seguinte: inspirados por Ellen White e o Adventismo do Sétimo Dia, o ramo davidiano destruiu centenas de famílias em um dos eventos mais trágicos da história nos Estados Unidos. Um dos piores frutos do adventismo, o Waco e o ramo davidiano. David Koresh foi o líder. O triste fim desse movimento vai ser detalhadamente apresentado pela Netflix em março deste ano. E aí coloca aí um link para uma série aí, que eu nem sabia, inclusive, que ia ser feita, chamada Waco American Apocalypse. Ok, beleza. Apesar da postagem estar mal escrita, acho que a gente consegue entender onde que esse cara quer chegar. E o quão perverso, quão ridículo, quão abominável a pessoa fazer esse tipo de ilação nesse tipo de texto. Naturalmente, como a gente já falou 1000 vezes aqui nesse canal, todo texto ele pode ser lido com pressupostos mais benevolentes ou mais malevolentes na relação entre quem lê e quem escreve, tudo bem? Então, por exemplo, um anti-adventista que goste do que o canal Para Que Possamos está fazendo pode ler esse texto e ver boas intenções. Olha, o cara está mostrando aí frutos errados do adventismo e denunciando e alertando as pessoas e fazendo um maravilhoso trabalho de Deus. Uma pessoa que defende o adventismo pode ver isso aí de uma outra forma, que isso aí é uma coisa movida por intenções satânicas, de denegrir a igreja, de fazer coisas erradas e ruins, isso aqui é um absurdo, uma coisa totalmente satânica, e etc e tal, beleza? Eu, Ezequiel, eu não sou neutro em relação a essa postagem e o que esse ministério está fazendo, mas ao mesmo tempo eu queria dizer para vocês assim que, em certo sentido, eu entendo essa dinâmica entre os pressupostos de quem concorda ou discorda de uma referida doutrina e tenta ler as coisas de uma forma mais benevolente ou de uma forma mais maldosa, a depender do que se está lendo, tá? Eu mesmo
sofro esse tipo de coisa aqui no canal. Existem pessoas que acham que o canal aqui do Ezequiel Gomes é super divino, tem muita coisa legal, da palavra de Deus, maravilha, o evangelho está sendo pregado. E existem pessoas que acham que esse canal é totalmente satânico, de uma pessoa completamente louca e doente, sei lá que é isso que vos fala, etc. E tudo bem, eu acho que existe espaço para essas percepções e tá tudo certo, beleza? Só que assim, galera, eu queria dizer pra vocês assim que eu acho assim o mais baixo nível possível essa postagem desse canal. Não é meramente pelos meus pressupostos adventistas, pelas minhas sensibilidades adventistas, como se eu achasse assim que o adventismo não pode ter maus frutos e não pode ser considerado errado e ruim em determinados aspectos e etc. Inclusive, eu considero o adventismo errado e ruim em muitos aspectos. Sou muito transparente e claro nas questões que eu penso a esse respeito aqui. E eu não posso dar esse direito somente para mim e negar esse direito, por exemplo, para o Rodrigo e para o canal Para Que Possamos. Eu acho que eu posso colocar o dedo na ferida do adventismo da minha perspectiva. Claro que o Para Que Possamos e o Rodrigo também podem fazer isso. Só que qual que é o problema com esse tipo de postagem? É algo assim que não é meramente algo que fere as minhas sensibilidades, mas é algo que, na minha opinião, tá? Vou deixar bem claro. Para mim isso aqui fere a ética, a espiritualidade e, acima de tudo, a verdade que a palavra de Deus recomenda, que Cristo recomenda e etc e tal. Não tá entendendo? Então eu vou explicar para você. O que acontece, galera? Em que momento Ellen White ou o Adventismo do Sétimo Dia podem ser consideradas as legítimas fontes de inspiração de um movimento de gente que se suicida, que pratica todo tipo de pecado sexual dentro lá do arraial deles, todo tipo de heresia, interpretação absolutamente equivocada, inclusive com questões envolvendo armamento, violência e um monte das loucuras lá que aconteceram nesse triste episódio referido em relação aí a David Koresh e ao movimento dele, tá bom? É uma coisa assim muito complicada, sabe? Alguém poderia dizer assim, mas Ezequiel, você não conhece a história desse pessoal? Sim, eu conheço, naturalmente também conheço de forma superficial, vou assistir a série da Netflix, já ganhou um atento observador, mas eu tenho um pouco de noção do que aconteceu, ainda que eu não seja especialista aí nessa história, tá bom? E alguém poderia dizer, mas Ezequiel, então você não sabe que eles eram adventistas? Não, eu sei, claro que eu sei, óbvio que eu sei. Só que o que acontece, gente? Você não pode pegar as pessoas mais doentes, as pessoas mais malucas, as pessoas mais infiéis, mais grotescas que tenham alguma relação com um referido movimento religioso e dizer que esse referido movimento religioso e a sua líder, no caso aí a Ellen White, são a inspiração desse negócio que é completamente desviante, que é completamente absurdo, que é completamente contrário aos princípios do que a tal da Ellen White e do Adventismo do Sétimo Dia pregaram. O cara era um maluco que fez interpretações malucas e também assim não virou um doido da noite pro dia, né? Gradativamente foi desenvolvendo essas teses doidas dele lá, não sei o que, etc e tal, e culminou isso aí numa tragédia completamente absurda que marcou a história dos Estados Unidos da América e etc e tal. E você colocar as coisas de uma tal forma que isso aí é a inspiração, é o fruto da Ellen White, do Adventismo do Sétimo Dia, e o resultado é a destruição de centenas de famílias nesse evento trágico, e blá blá blá. Mano, cara, é uma coisa assim absolutamente nojenta, para ser muito explícito e muito claro. Para tentar ilustrar para você que talvez assim ache que eu estou exagerando, eu vou contar algumas histórias para vocês aqui. Durante a história do cristianismo, aconteceu muita coisa, não sei se você sabe. E muitas das coisas dentro da história do cristianismo não são exatamente bonitas, não são exatamente corretas, não são exatamente muito agradáveis de serem referidas. Em geral, a gente fala de Inquisição, a gente fala de cruzadas,
onde basicamente o que está acontecendo é assassinato em nome de Deus, julgamentos injustos em nome de Deus, perseguição, morte, tortura, etc, etc, etc. Tá? Mas, por exemplo, vamos tirar esses lugares comuns, assim, e vamos entrar num outro lugar comum que já se tornou aí em função de alguns escândalos, que tem que ver com o seguinte, cara. Dentro do cristianismo, a maior instituição religiosa que existe, ela desenvolveu um sistema interno de abuso sexual de crianças e de acobertamento de abuso sexual, etc e tal, de crianças, dentro da sua estrutura, que é basicamente é totalmente comprovado que assim funcionava. Então tinha lá os nossos amigos padres, que tinham lá aquele probleminha básico lá com as crianças, e que foram lá e cometeram abusos detalhadamente descritos em diversos tribunais, em diversas sessões de terapia, todo tipo de abuso sexual que você puder imaginar na face da Terra foi desenvolvido lá por esse pessoal, tudo bem? E aí pegavam esses padres, e aí tinha um monte de denúncia, daí quando as denúncias ficavam insustentáveis, transferia o cara de um lugar para o outro, e aí esse mesmo padrão que ele tinha feito nesse lugar era repetido no outro, e isso aconteceu com centenas ou milhares de líderes religiosos dessa instituição. Imagina eu escrever um texto inocente, inspirados por Cristo e pelo Novo Testamento, líderes religiosos desenvolveram uma ampla gama de abuso de não sei o que, de crianças, com sei lá o que, etc. Já entenderam, né? Eu estou tentando medir as palavras aqui, até para o algoritmo também não destruir o meu canal, né? Mas assim, é isso, entendeu? É isso. É a inspiração do cristianismo, é o fruto do cristianismo, é essas maravilhosas histórias aí, etc e tal, fim. Olha aí, ó, seja um ateu, seja um anticristão, não crê na Bíblia, não crê no Novo Testamento, inspirados no Novo Testamento, líderes fizeram uma comunidade de gente que abusa de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pá, cara, tipo... Pelo amor de Deus, cara, eu assim, olha, eu me recuso, cara, a crer que a coisa chegou nesse nível em 2 meses de canal PQP. Cara, como eu gostaria, que a gente tivesse críticos que acrescentassem positivamente aos debates teológicos em função das questões adventistas, e não com esse tipo de coisa, cara, mas tudo bem, ok. Vamos continuar reagindo aos conteúdos do Para Que Possamos, inclusive alguns que já passaram aí. Mas é aquela coisa, gente, eu tenho que ainda terminar a série do Gleison Pércio. Eu tenho que terminar a minha série sobre a questão lá da morte de Deus, o Elias Soares. Eu tenho que terminar a minha série sobre os Gálatas. Eu tenho que terminar a minha série sobre a TV Caminho Livre. Eu acho que tem mais séries do que essas ainda em andamento. Eu tenho que terminar a minha série sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, etc e tal. Tenho que continuar falando sobre o Para Que Possamos, além de conteúdos variados aí também para não ficar só nessas séries infinitas. E eu sou um só, gente. Eu queria ter tempo de pegar uma porcaria, um lixo de um canal como esse, que é o que se revelou para mim nesse momento com essa postagem, além de outras ainda um pouco menos questionáveis, mas também questionáveis, e destruir um negócio desse. Mas eu sou um só, cara. Eu não tenho uma estrutura por detrás de mim, eu trabalho sozinho. E além disso, eu ainda tenho que ficar me preocupando com milhares de outras questões da minha vida. Então, galera, eu peço desculpa assim pelo desabafo, sabe? Eu conversei com o Rodrigo, do canal Para Que Possamos, falei para ele que é um pouco do que eu acho do canal dele, do que ele tá fazendo, fiz algumas perguntas, inclusive propus para ele, cara, vamos fazer alguma coisa junto, você tem muito talento nisso, naquilo, eu também tenho as minhas críticas, também tenho as minhas questões, mas cara, quando chega nesse nível aqui, mano, cara, me desanima assim de uma forma muito lamentável, entende? Tipo, não é que a pessoa ela não possa explicitar que o David Koresh, um maluco não sei das quantas, bebeu de fontes adventistas e desenvolveu uma teoria louca e maluca. Beleza, mas o adventismo do sétimo dia, Ellen White não podem ser culpados por isso, cara. É um louco, um doente, uma pessoa perturbada mentalmente, que infelizmente influenciou outras pessoas e fez o que fez. Não pode dizer que isso é da inspiração e é o fruto. Vocês poderiam dizer isso, Rodrigo? Falando inclusive individualmente para você agora.
Se realmente você encontrasse lá na Ellen White uma coisa do tipo assim, galera, sabe o que tem que fazer mesmo? Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que dizer que um cara aqui é o Messias do ramo davidiano e que tem que juntar um monte de galera com um monte de arma ao redor lá de um sítio e tem que esse cara transar com essas meninas tudo e aí vai passar uma estrela e todo mundo se mata pra ir embora não sei pra onde junto com essa estrela. Sabe esse tipo de coisa que é o que aconteceu lá no negócio do David Koresh? Beleza, cara, se a Ellen White tivesse ensinado isso aqui, você pode dizer, pô, cara, isso aqui é um movimento que praticou o que a Ellen White ensinou, pô, a inspiração da Ellen White aqui no negócio. Agora, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, Rodrigo, mano, a minha decepção não poderia ser maior, cara, como eu gostaria de críticos melhores do Adventismo. Inclusive pra gente poder avançar nas discussões, mas se a conversa é essa, cara, infelizmente, pra mim é uma lástima, irmão, desculpa, tá bom? Então é isso, pessoal, desculpa aí o clima meio pesado aí, tô um pouco preocupado com as coisas, um pouco chateado, fico bem triste com esse tipo de coisa aqui sendo dita aí dessa forma, tá? E espero que o próximo vídeo esteja num clima um pouco melhor. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.